The Beginning After the End. Volume 1. Capítulo 9. Queridos. Ó o que você é! Eu disse gaguejando. Apesar de ter vivido duas vidas, o que meus olhos viam, meu cérebro se recusava a acreditar. Um monstro, na falta de uma palavra melhor, que facilmente se elevava a mais de 10 metros de altura, estava sentado de pernas cruzadas, em um trono de pedra irregular esculpido com um braço apoiando preguiçosamente sua cabeça. Com olhos vermelhos petrificantes que olhavam para mim, embora ameaçadores, carregavam uma qualidade estranhamente tranquila. 2 chifres massivos projetavam-se dos lados de sua cabeça, arqueados para baixo e ao redor de seu crânio, curvando-se até um ponto próximo à frente, me lembrando de algo quase semelhante a uma coroa. Ela tinha uma boca com 2 presas saindo de seus lábios, e embora seu corpo fosse adornado por uma armadura negra e lustrosa que não tinha enfeites nem decorações, ainda brilhava com a qualidade de um tesouro inestimável. Reiterando o fato de que já fui rei, ainda assim, esse ser que estava diante de mim agora me embargava. Sentia pena até de ter a coragem de me chamar de rei. Não, aquele que estava sentado naquele trono gigante era um ser que faria até os hereges mais infiéis se curvarem em submissão. No entanto, aqui estava, em toda a sua glória, com a cabeça apoiada no braço, enquanto a outra mão coçava indiferentemente o nariz. O que eu não tinha percebido até agora, porém, por causa da luz fraca na caverna e seu corpo ser completamente preto, era que esse ser tinha um buraco aberto na lateral do peito, sangue escorrendo continuamente. Finalmente nos conhecemos. Repetiu com um meio sorriso preguiçoso que revelou uma fileira de dentes pontiagudos. Tentei me levantar, mas falhei no meio do caminho e acabei caindo de bunda, meu rosto ainda frouxo com o choque do que meus olhos estavam vendo. Os insetos voarão para sua boca se você a mantiver bem aberta. Ótimo! Pelo menos tem senso de humor. Quanto ao que eu sou, não direi nada além do que você pode ver pelo olhar. Disse o monstro humanoide com chifres com seus olhos parecendo olhar direto através de mim. Vai demorar um pouco para eu abrir uma fenda dimensional que irá transportá-la para sua casa, então até lá, seja paciente e espere aqui. Existem raízes especiais que crescem aqui. Você poderá viver disso até eu terminar. Suspirou. Claro. É por isso que eu vim aqui. Consegui recuperar um pouco da compostura e me levantei, caminhando um pouco mais perto do ser. Fazendo uma reverência cortês, respondi. Obrigado por tudo que você fez por mim e pelo que fará. Se houver alguma maneira que eu possa retribuir, eu farei por você tudo o que estiver ao meu alcance. Que boas maneiras para uma criança! Não se preocupe, não estou esperando um favor nem sua gratidão. Estou simplesmente fazendo isso para meu próprio divertimento. Venha! Sente-se aqui perto de mim e me faça companhia. Faz um tempo que não falo com ninguém. Riu o ser, dando tapinhas em uma área de seu trono para eu sentar. Eu escalei a plataforma um tanto desajeitadamente, esquecendo de usar mana apenas na hora de pular, e me apoiei no trono ao lado do ser. Desculpe-me por ser rude, mas você não se parece exatamente com uma dama. Como devo tratá-lo exatamente? Eu disse, fazendo contato visual com o ser. Você está certo. Eu não pareço exatamente com uma dama, pareço? Eu me pergunto por que esse ser disse isso. Eu me chamo Sylvia. Respondeu ela, deixando escapar uma risada suave. Este monstro gigante parecido com um morde-demônio parecia qualquer coisa, menos uma Sylvia para mim, mas eu escolhi manter isso para mim. Anciã Sylvia, você se importa se eu fizer algumas perguntas? Vá em frente, meu jovem, embora eu possa não ser capaz de responder a tudo. Eu imediatamente desfiei todas as perguntas que estiveram em minha mente desde que acordei e depois de conhecer Sylvia. Que lugar é esse? Por que você estava aqui sozinha?
De onde você veio? Por que você tem essa ferida enorme? Por que me salvou? Ela esperou pacientemente que eu terminasse antes de responder. Você deve ter tido muito em que pensar. A primeira pergunta é fácil de responder. Este lugar é uma zona estreita que fica entre as clareiras da Besta e a floresta de Alshire. Ninguém conhece este lugar porque tenho afastado qualquer um que se aproxime, embora os casos sejam raros em primeiro lugar. Você, criança, é o primeiro a entrar neste domínio. Explicou ela facilmente. Por favor, me chame de Art. Meu nome é Arthur Levin, mas todos me chamam de Art. Então, por termos que ficar um tempo juntos, peço encarecidamente que me chame de Art. Eu deixei uma risadinha escapar antes de fechar minha boca com as mãos, confuso sobre o porquê de estar agindo como uma criança animada. Ha ha ha. Muito bem, criança, vou chamá-lo de Art. Seus olhos vermelhos ficaram vidrados, olhando ao longe enquanto respondia minhas próximas perguntas. Continuando com a sua segunda pergunta. Estou aqui sozinho simplesmente porque não tenho mais ninguém com quem ficar. Embora eu não ache que contar tudo seja sábio, direi que tenho muitos inimigos que desejam desesperadamente algo que tenho. Minha última batalha com meus inimigos deixou esta ferida. Quanto de onde eu venho, muito longe, ha ha. Houve um momento de pausa antes de Sylvia continuar, desta vez seus olhos olhando diretamente para mim, quase me estudando. Quanto ao porquê eu salvei você, mesmo eu não sei totalmente a resposta para essa pergunta. Talvez eu tenha ficado sozinho por muito tempo e simplesmente desejasse ter alguém com quem conversar. Eu notei você pela primeira vez quando seu grupo estava travando uma batalha com os bandidos. Quando você caiu do penhasco para salvar sua mãe, senti-me compelido a salvá-lo, pensando que era um desperdício morrer uma criança tão boa. Você é muito corajoso. É raro até mesmo um adulto ser capaz de fazer isso. Balancei a cabeça em confirmação. Eu também estava com medo e não tinha muita opção. Eu só queria salvar minha mãe e meu irmãozinho dentro dela. Eu não sabia se era pela maneira gentil com que ela falava ou por quão grande e poderosa ela parecia, mas na frente dela, eu parecia me transformar em uma criança. Não, eu era uma criança na frente dela. Entendo. Sua mãe estava grávida. Você deve sentir muito a falta da sua família. Fique tranquilo, sua família e seu grupo estão bem. Quanto a onde eles foram, minha visão não pode alcançar longe o suficiente para dizer mais. Uma onda de alívio tomou conta de mim quando eu tive que fazer o meu melhor para evitar que as lágrimas caíssem. Está tudo bem, eles estão seguros. Esta nova vida trouxe emoções que eu pensei nunca ter experimentado na minha vida anterior. Graças a Deus eles estão vivos, eles estão bem. Eu soltei uma fungada. A mão gigante de Sylvia se abaixou enquanto ela acariciava suavemente minha cabeça com um dedo. O dia passou comigo conversando com Sylvia, pegando algumas raízes para comer que pareciam e tinham um gosto muito parecido com batatas, mas eram de cor preta. Conversamos sobre todos os tipos de coisas para passar o tempo enquanto ela se preparava para abrir um portal. A certa altura, ela me perguntou como eu conseguia usar a mana tão bem na minha idade. Tive a impressão de que, entre os humanos, o mago mais antigo a despertar até agora tinha 10 anos, e mesmo assim, porque a criança não conseguia entender como usá-la, havia muito pouco que ele pudesse fazer com mana. No entanto, você não apenas já formou seu núcleo de mana, mas, pela maneira como usa sua mana, parece ser mais eficiente do que muitos magos completos. Eu apenas dei de ombros, sentindo-me estranhamente orgulhoso por seu elogio. Meus pais disseram que eu era um gênio ou algo assim. Eu posso ler muito bem e eu entendo o que as imagens e palavras nos livros estão dizendo. Mais alguns dias se passaram enquanto Sylvia continuava preparando o portal. Em tom de pesar, ela explicou um dia.
O feitiço vai levar algum tempo para ficar completamente seguro. Não desejo que você desembarque em um destino que não conheça. Mesmo uma inconsistência pode fazer com que você seja transportado a algumas centenas de metros do solo. Por favor, seja paciente, você poderá ver seus entes queridos em breve. Eu balancei a cabeça e disse que, enquanto eu soubesse que eles estavam vivos, não haveria problema em esperar. Era melhor do que tentar escalar de volta a borda da montanha. Nos últimos dias, enquanto eu treinava meu núcleo de mana e conversava com Sylvia, percebi algumas coisas. Sylvia realmente me fez pensar no clichê. Não julgue um livro pela capa. Ao contrário de sua aparência intimidante, ela era gentil, amável, paciente e calorosa. Ela me lembrava minha mãe, da maneira como as duas me repreendiam enquanto eram carinhosas quando eu fazia algo errado. Mencionei como o mago com quem lutei, assim como os outros bandidos, mereciam mortes piores do que quando ela de repente bateu na minha testa. Mesmo que ela fosse gentil, um toque de dedo de alguém com mais de 10 metros de altura não era nada para se desprezar. Fui jogado no chão antes de jorrar com raiva. O que foi isso? Pegando-me e colocando-me em seu joelho blindado, ela disse em um tom suave, mas dolorido. Arte. Talvez você não esteja errado ao dizer que aqueles bandidos mereciam a morte, até optei por não salvar aquele mago por quem você matou pelos mesmos motivos. No entanto, não deixe seu coração ficar nublado com pensamentos contínuos de ódio e coisas assim. Continue orgulhosamente com sua vida e ganhe força para proteger seus entes queridos do mal. Ao longo do caminho, você enfrentará situações como antes, talvez até piores, mas não deixe a tristeza e a raiva corroerem seu coração, mas siga em frente e aprenda a se melhorar com essas experiências para que isso não aconteça novamente. Eu pisquei, um pouco atordoado pelo fato de que eu estava recebendo um sermão sobre moral por alguém que parecia a própria personificação do mal. Estranhamente, ficou grudado em mim enquanto eu respondia com um aceno simples. Outra coisa que notei foi que seu ferimento parecia estar ficando maior. No início, achei um pouco estranho que ela ainda pudesse estar viva com um buraco aberto na lateral do peito, mas fiquei entorpecido por isso. Isto é, até alguns dias atrás, eu percebi que a ferida parecia estar sangrando mais profusamente. Sylvia tentou esconder a princípio com a mão, mas estava ficando cada vez mais óbvio. Percebendo meu olhar preocupado para a ferida, Sylvia me deu um sorriso fraco e disse: Não se preocupe, pequeno, esta ferida infecciona de vez em quando. Um dia, enquanto eu estava meditando e usando técnicas estritas de movimento para controlar melhor minha mana, Sylvia repentinamente interrompeu. Arte. Tente absorver mana enquanto faz movimentos. Idealmente, você deve ser capaz de absorver pelo menos uma fração da mana que absorveria durante a meditação enquanto está lutando. Embora você gaste mana mais rápido do que pode absorver mana, poderá prolongar o uso de sua mana. Isso trouxe memórias de mim pensando sobre essa ideia exata. Eu tinha esquecido de testar minha hipótese, já que não era capaz de me mover tão livremente quanto podia agora. Eu estava acostumado a ter absorção de mana e manipulação de mana como duas coisas separadas que eu não tinha parado para pensar nas possibilidades neste novo mundo. Deixe-me tentar. Eu balancei a cabeça. Os humanos têm uma mentalidade muito linear em relação à mana e acham difícil se desviar de qualquer coisa que já funcione. Porém, pratique bastante agora, porque você só pode adquirir essa habilidade enquanto seu corpo e núcleo de mana estiverem imaturos. Mesmo as bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, mas os humanos acordam muito tarde. Na maioria dos casos, seus corpos não são adequados para essa habilidade quando despertam pela primeira vez. Considerando que você é tão jovem, não deve haver nenhum problema se você praticar. Continuou Sylvia com uma orgulhosa baforada do nariz. Tive de admitir que, como testar a maioria das teorias, foi extremamente difícil no início.
Isso me lembrou dos exercícios que meu zelador do orfanato nos mostrou quando eu era mais jovem, aqueles em que você tentava fazer com que cada um de seus braços fizesse algo diferente, exceto muito mais difícil. Praticar isso significava essencialmente ser capaz de lutar com proficiência enquanto ainda mantinha um fluxo constante de mana para dentro. O único conselho de Sylvia era que, de acordo com ela, um mago excepcional deve ser capaz de dividir sua mente pensante em vários segmentos para processar informações em velocidade eficiente. Embora eu nunca tenha ouvido uma professora me dizer para dividir minha mente, tentei fazer o que ela disse. Desnecessário dizer que eu nunca havia tropeçado em meu próprio corpo tantas vezes nesta vida e em minha vida anterior combinada. Isso, pelo menos, pareceu arrancar algumas risadas calorosas de divertimento de Sylvia. 2 meses pararam desde então enquanto eu fazia companhia a Sylvia contando histórias da minha família e da cidade em que nasci, enquanto continuava a melhorar a técnica graças à paciência e diligência de Sylvia. Sylvia se recusou a me dizer o nome dessa habilidade, então eu a chamei de rotação de mana. Nesse período de tempo, seria um eufemismo dizer que apenas me aproximei de Sylvia. Ela me tratou como seu próprio neto de sangue, e, em resposta, eu me apeguei a esta Vossa Senhora Demônio. Foi por causa de nossa relação crescente que eu não conseguia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Era frustrantemente claro que sua ferida estava piorando à medida que o portal responsável por me levar para casa estava se tornando mais distinto. Sylvia, por favor, me diga o que está acontecendo com a sua ferida. Por que está piorando? Não estava assim antes. Você dizendo que era apenas uma infecção toda vez, quando na verdade, era claramente uma mentira. Isso não vai desaparecer por conta própria. Na verdade está piorando. Frustrado, expressei minha preocupação em uma noite especialmente ruim, depois que ela vomitou uma poça de sangue. Eu parei por um segundo, atingido pela realidade. Por que não percebi isso antes? Ela estava piorando enquanto criava o portal para me mandar para casa. Ela estava sacrificando sua vida para que eu pudesse ver minha família. Sylvia soltou um suspiro profundo, sabendo que eu tinha percebido o que estava acontecendo. Controlando um sorriso tímido, Sylvia sussurrou. Arte. Eu estou morrendo aos poucos. Mas vou ficar com raiva se você se culpar, pensando que está causando isso. Já faz um bom tempo que estou morrendo. Você está me fazendo um favor, permitindo-me deixar esta caverna abandonada um pouco mais rápido. Assim que ela terminou de falar, um brilho dourado brilhante irradiou de seu corpo. Evitando que meus olhos ficassem cegos, tentei me concentrar na forma que se formava de onde Sylvia uma vez se sentou. No lugar da figura semelhante a um titã de 10 metros estava um dragão ainda maior. Do focinho até a ponta da cauda, ela estava vestida com um casaco branco pérola de escamas cintilantes. Sob seus olhos lilazes iridescentes havia runas douradas brilhantes que marcavam seu pescoço e desciam para se espalhar ao redor de seu corpo e cauda como gravuras sagradas. Essas marcas me lembravam de um padrão tribal muito elegante, quase celestial, ramificando-se harmoniosamente e com propósito como videiras cuidadosamente colocadas. As asas do dragão eram de um branco puro adornadas com penas brancas laminadas tão finas e afiadas que podiam envergonhar as espadas forjadas por mestres ferreiros. A luz dourada envolvendo o dragão esmeceu até que substituiu totalmente o ser outrora em forma de titã. Melhor, agora. Eu pareço um pouco mais com uma Sylvia? Sylvia deu um sorriso malicioso. Sylvia? Você é um dragão? Eu falei. Agora que estou nesta forma, não temos muito tempo. Sim, eu sou algo que vocês humanos nos chamam de dragão. A razão pela qual estou morrendo é porque fui infligido com esse ferimento depois de escapar por pouco dos meus sequestradores. Eu senti um deles se aproximando perigosamente há alguns dias, então eu sinto que meu tempo de esconder está chegando ao fim. Esta forma irá alertá-los da minha localização,
por isso só tenho tempo para explicar o que for necessário. Estou te dando isso para cuidar de agora em diante. Uma de suas asas laminadas se desdobrou e revelou uma pedra translúcida da cor do arco-íris do tamanho de 2 punhos. Com uma miríade de cores e tons, esta pedra ressoou uma aura que me fez hesitar em segurá-la, como se eu não fosse digno. Sem esperar que eu responda, ela continuou. Tudo se revelará quando chegar a hora, então segure-se nisso e não deixe ninguém saber que você tem isso. A maioria não saberá o que é, mas todos serão atraídos pela aura que ele emite. Sylvie então começou a arrancar uma pena de suas asas com a garra e entregá-la a mim. Enrole a pedra nisso para escondê-la. Depois de fazer o que foi dito, a pedra radiante uma vez divina meramente parecia ser uma rocha branca e lisa, bonita, mas comum. Enquanto eu estudava a pedra envolta em penas, fui repentinamente empurrado para trás quando o focinho de Sylvia roçou suavemente no meu peito, onde estava meu núcleo de mana. Pego de surpresa, olhei para cima para ver os olhos roxos de Sylvia e as marcas douradas brilharem mais brilhantes do que quando ela se transformou. À medida que as marcas escureciam e depois desapareciam, Sylvia enfiou a língua no meu núcleo e soltou uma fumaça dourada que estalou em fagulhas roxas. Um grito agudo escapou da minha boca enquanto eu piscava em meio a essa confusão e surpresas. Continuei a apenas olhar para ela enquanto ela movia a cabeça para trás, deixando um rastro de sangue de um buraco em minha camisa gasta. Meu externo sangrou, mas quando passei a mão na área, não havia ferimento. A expressão de Sylvia tinha ficado visivelmente dolorida e fraca, era evidente até mesmo para um dragão poderoso que era ainda maior do que sua ilusão anterior. O que chamou minha atenção, porém, foi que suas íris roxas antes brilhantes agora eram apenas um amarelo esmaecido, com as lindas runas que fluíam por seu rosto e corpo, agora desaparecidas. Antes que eu tivesse a chance de perguntar o que ela havia feito, uma explosão gigante me interrompeu. Eu levantei minha cabeça para ver que o teto da caverna havia sido explodido e o que apareceu foi uma figura que me lembrou da forma anterior de Sylvia. Vestido com uma armadura preta elegante e uma capa vermelho sangue que combinava com seus olhos. A pele cinza pálido da figura combinava com o céu nublado ao fundo. Os chifres eram diferentes, porém, já que esta entidade tinha 2 chifres que se curvavam para baixo e sob suas orelhas, revestindo seu queixo. Sylvia imediatamente me cobriu com uma de suas asas a tempo de me proteger dos destroços que caíam e provavelmente me manter escondido do nosso visitante. Lady Sylvia, aconselho você a parar com sua teimosia e entregá-la. Você já nos causou muitos problemas depois de se esconder. Se você se submeter, o senhor pode até curar sua ferida. Ressoou a entidade com impaciência. Imediatamente depois que ele terminou de falar, o mundo ao meu redor pareceu parar. Tudo menos Sylvia e eu, as cores do mundo eram como se estivessem sendo vistas através de uma lente invertida. O que mais me surpreendeu foi que tudo estava parado. A entidade, as nuvens atrás dele e até mesmo os destroços do teto que caem. Ignorando o inimigo, Sylvia casualmente espiou por baixo de sua asa. Vou abrir o portal agora. Não tive tempo de fazê-lo ir diretamente para sua casa, mas deve levá-lo a um lugar com humanos por perto. Não deixe ele ver você e não olhe para trás. Ela sussurrou, seus olhos solenes. Ignorei as instruções de Sylvia depois de ouvir o que a entidade havia prometido. Sylvia, o que ele disse é verdade? Se você se entregar, você será capaz de viver. Não confie em suas palavras cobertas de mel. Será pior para você se for encontrado agora. Quanto a mim, prefiro morrer a voltar para onde ele está. Disse Sylvia, com impaciência e raiva misturadas em sua voz. Não. Eu não quero deixar você morrer aqui. Se você se recusar a ir com ele, por favor, venha comigo. Eu implorei. Infelizmente eu não posso ir com você.
Você estará para sempre em perigo se algum deles descobrir que você teve contato comigo. Eu preciso que você vá sem mim. Sylvia gentilmente enxugou minhas bochechas com uma garra, seus olhos dracônicos alinhados com o que eu vi como lágrimas. Você me perguntou uma vez, por que eu escolhi te salvar? A verdade era satisfazer minha própria ganância. Eu queria mantê-lo como meu próprio filho, mesmo que apenas por um tempinho. Prolonguei intencionalmente o feitiço de transporte porque queria ficar mais tempo com você, mas parece que nem tive a chance de terminá-lo. Sinto muito, pequeno Art, pelo meu egoísmo, mas tenho um último pedido a fazer. Você pode ser meu neto e me chamar de avó só desta vez? Não. Eu não me importo com nada disso. Eu direi o quanto você quiser se você vier comigo. Vovó. Vovó. Não pode ser. Não desse jeito. Eu. Por favor, estou te implorando, apenas venha comigo. Não sei o que você fez, mas está tudo congelado agora. Podemos escapar. Por favor, vovó, não vá. Não desse jeito. Segurei a garra de Sylvia, tentando desesperadamente puxá-la comigo. No meu último momento com ela, o rosto de Sylvia floresceu em um sorriso tão lindo que eu juro que pensei ter visto um humano. Eu mal consegui entender as palavras que ela disse, antes que ela me empurrasse para dentro do portal. Obrigado, meu filho.